Vamos lá então, estamos aqui hoje conversando com o André Sobreiro. Ele vai falar um pouco do trabalho dele realizado em Severinha. Isso. Junto ao Centro Espírita Portal de Luz, eu queria aproveitar esse início de bate-papo, Eduardo, para a gente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Já que o palestrante não pôde estar presente, graças a Deus lembraram a gente, eu agradeço muito o lembrete e a oportunidade de estar revendo vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui com essa figura e hoje ele vai falar um pouco da parábola do semeador, né? André, quem é o semeador? Quem que a gente poderia hoje em dia falar que é o semeador? Se você olhar no ponto de vista da parábola, você vai chegar à conclusão que o semeador é Jesus. O campo, a terra, né? O reino de Jesus. Mas nós podemos chegar à conclusão tranquilamente, Eduardo, que nós todos somos semeadores. Cada uma das nossas ações, palavras, pensamentos são sementes jogadas. Então cada um semeia dentro do seu nível evolutivo, dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade. Todos nós semeamos o tempo todo. As nossas ações, tudo aquilo que a gente entrega para o universo são as nossas sementes. E lá na frente elas vão gerar um fruto. E são as pequenas sementes que fazem as grandes árvores, né? São das grandes árvores. O próprio Cristo vai falar que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, muito pequeno, nós poderíamos virar para um monte numa linguagem bíblica é uma montanha, né? Certo? Eu poderia virar para uma montanha e falar, passa daqui para lá, e ela passaria. Então olha como que Jesus vai dizer que as pequenas ações vão gerar grandes frutos, né? Olha o símbolo bonito por trás da informação de Jesus. Essas sementes, o que essas sementes representam nessa parábola? Na parábola, se você tomar Jesus como o semeador, a parábola é o Evangelho. O que Jesus nos ofertou foi o conhecimento do Evangelho, mas não o Evangelho nesse sentido místico que tem sido visto nos últimos 2000 anos. O Evangelho é como uma lei universal. Porque às vezes a gente não para pensar que o Evangelho é o mesmo no universo todo. A gente acha que o Evangelho é a lei de Deus e a gente tem mania de falar assim, o Evangelho de Jesus. O Evangelho é de Deus. Jesus foi o mensageiro que trouxe. O Evangelho é o mesmo. Essa lei é a mesma em todo o universo, em todas as galáxias, em todos os sistemas, em todos os planetas. O Evangelho é um só. É a semente que Jesus trouxe. Já nos diz o Haroldo, né? Duda Dias, nos diz uma entrevista que ele deu, uma palestra, que se você perguntar, por exemplo, para um católico, a palavra de Deus é a Bíblia. Se você perguntar para um muçulmano, né, é o Corão. O judeu, no nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Né? E na verdade a lei de Deus, ela não só é a mesma, mas ela já está dentro de nós desde a nossa criação, que é uma das revelações mais extraordinárias da doutrina espírita, que essa revelação está focada na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está a lei de Deus. Porque se você focar na lei de Deus como sendo a Bíblia, se você sair de casa sem a Bíblia, a lei de Deus ficou. Verdade. E a gente não pode pensar dessa forma. A lei de Deus estando escrita, como os Espíritos respondem, na consciência, onde nós formos, a lei de Deus está junto. É verdade. E amadurecer espiritualmente significa fazer com que essa lei aflore em nós, porque ela está em germe. Ela vai estar em plenitude quando eu for um espírito puro. Conforme essa lei vai aflorando, eu vou amadurecendo espiritualmente. E é de pouquinho em pouquinho, né? Assim como a árvore da semente pequena. Bom, e os tipos de terra onde caem, assim, o que a gente poderia representar hoje nessa questão? Porque, assim, esse tipo de terra seria mais ou menos as pessoas para quem a gente entrega a palavra, leva a palavra. Como é que seria isso? Vou trazer uma informação extraordinária de Emmanuel no livro Fonte Viva, falando do solo do espírito. Então olha que interpretação extraordinária Emmanuel traz, dizendo que o solo é o espírito imortal. O tipo de solo nada mais são do que os tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. Então cada solo refletido, cada solo explicado por Jesus na parábola reflete um tipo de pessoa, um tipo de personalidade. Vou dar um exemplo para deixar as pessoas bem curiosas, né? Aquele solo pedregoso,
buscando na bibliografia, nós vamos descobrir que ele é um solo pedregoso, mas ele tinha uma camada de areia por cima. Por isso que o semeador não sabe se tem pedra, ele joga a semente. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas por que o semeador jogou semente no meio da pedra? Acima das pedras tem uma camada de areia, ele não sabe que tem pedra. Ali tem uma possibilidade de brotar. Mas vai brotar sem raiz, que foi o que Jesus falou. O que é isso? É o reflexo das pessoas sem profundidade. Eles recebem uma revelação, pode ser protestante, pode ser católica, pode ser espírita, ela brota rápido. Quer dizer, é aquela empolgação, mas em geral a empolgação não suporta a prova do tempo e a prova das dificuldades. Quantas pessoas chegam na casa espírita e falam assim, nossa, achei o meu lugar. Nunca mais saio daqui. Aqui eu sou abençoado, aqui eu vou fazer a diferença, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daí 2, 3 meses começa a diminuir, começa a desanimar e depois de um tempo sumiu. Secou porque não tinha profundidade e raiz. Certo. A dos espinhos? A dos espinhos é um outro símbolo interessante, porque os espinhos na parábola eles vão e engolem a semente. Não deixa florescer, isso. Não deixa criar raízes, não deixa sair daquele limite dos espinhos ali. E nós somos engolidos muitas vezes pelos nossos interesses imediatistas, né? Eu adoro a doutrina espírita, mas no dia da palestra, por exemplo, é quarta-feira, tem futebol, e aí? Quantas vezes nós encontramos pessoas que falam assim, André, onde você arruma tempo para estudar? Eu adoro estudar, adoro a doutrina espírita, mas não tenho tempo. Aí você pergunta para ela, o que passou na novela ontem? Ela sabe. É verdade. É uma questão de prioridade. Tempo é prioridade. Para aquilo que é prioridade, a pessoa tem tempo. Se ela assiste a novela e não estuda, é porque a novela é prioridade frente ao estudo. Quer dizer, a novela é o espinho que não deixa a semente. É verdade, porque a gente, às vezes, nos deparamos assim, com certas situações da nossa vida que nos levam a refletir mais. Eu acho assim, tudo é tempo. É o nosso tempo é de estudar, às vezes o tempo é... Você vai fazer uma faculdade, você não tem tempo você não tem condições de ir no centro. É o tempo de estudar da pessoa. De repente ali, depois ela arruma um trabalho e tudo mais, aí à noite ela vai, ela consegue ir, tudo é o tempo. Eu vou mudar só um termo que você usou, tempo no sentido de momento. Né? De momento. É o momento da faculdade. É o momento da faculdade, exatamente. Tudo é momento na nossa vida. Exato. Nós temos momentos em que nós temos que dar prioridade para algumas coisas e detrimento às outras. O erro que a gente corre, e isso acontece nesses tipos de solo que não brotaram, é quando a gente dá prioridade total para alguma coisa e esquece de Deus. Esquece de Deus. Quando você dá prioridade total para alguma coisa e esquece de Deus, você corre o risco de se perder. Foi por isso que Jesus disse que a gente não poderia servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que significa riqueza. Eu posso ter riquezas, mas não posso ser escravo delas. É isso que Jesus está dizendo. Porque se eu tenho riquezas, mas sou escravo de Deus e não das riquezas, eu coloco as riquezas à disposição de Deus. Então nós vamos conhecer pessoas que têm uma vida tranquila financeiramente, mas ela continua sendo uma pessoa humilde, nunca se negou a ajudar ninguém, então se percebe que ela tem, mas ela não é escrava da riqueza. É engraçado que ontem mesmo eu participei de uma palestra lá na casa onde eu frequento, e a palestrante falou assim, aqui mesmo? Aqui em Barretos, qual né? É o nome da casa? Casas Missionárias da Luz, né? E ali, nesse momento, ela falou assim que o Brasil é um lugar onde tem muita fé. Independente da sua crença, independente da sua religião. Porque em outros países não tem tanta disparidade econômica. Então, por exemplo, na Finlândia, lá que ela colocou, na Suécia, onde não tem tantos problemas econômicos, as pessoas vivem bem, não tem nenhum problema, eles não buscam tanta fé. E a gente aqui busca, né? E vivem se suicidando, né? E vivem vai se perceber que nesses países onde não se busca tanto o problema financeiro, porque a coisa é bem mais equilibrada, eles ganham muito mais do que a gente financeiramente e com um custo de vida que proporcionalmente não é tão alto, quer dizer, eles conseguem se manter e fazer uma estrutura tranquila. Você vê que o número de suicídios é muito alto, o uso de drogas é muito alto, o alcoolismo é muito alto. Então você vai perceber que esse conforto financeiro não apazigua corações. Exatamente. O que apazigua o coração é a fé. Você vê o Brasil com a nossa situação financeira complicada, econômica complicada, quer dizer, algum incidente acontece lá fora, o Brasil não tem estrutura para se manter, tudo
acaba estourando aqui, o preço do combustível aumenta e mesmo assim o brasileiro, com todas as dificuldades, se mantém em relativo equilíbrio. Né? Mantém e busca ajudar as outras pessoas também, doando, fazendo doações. Acontece um terremoto em outro país, saem doações de um país como o nosso, que em tese não teria como ajudar. Então, você percebe a ação da pátria do Evangelho nesse contexto. Né? Tem muito a que se mudar, né? Mas vamos chegando lá devagarzinho. Né? Vamos pensar que a Terra tem um governador que está planejando isso tudo. O nosso país também o tem. Como nos revela Humberto de Campos no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael zela pelo Brasil. Então, quando eu penso que Ismael zela pelo Brasil e acima dele Jesus zela por todo o planeta, né, o semeador por excelência zela pelo planeta, nós podemos ficar tranquilos que a coisa está se encaminhando do jeito certo. Quando eu estava pesquisando para fazer essa pequena entrevista aqui com o André, eu me deparei com a pergunta assim, por que a parábola do semeador é considerada as parábolas das parábolas? Ela é uma parábola de extrema importância, mas os estudiosos, os exegetas mesmo, né, os estudiosos da teologia, os teólogos, é essa palavra que eu estava procurando. Na verdade, eles consideram a parábola das parábolas como sendo a parábola do filho pródigo. Ela é a parábola maior porque a parábola do filho pródigo, ela reflete todo o Evangelho. Tudo que você pensar em termos de Evangelho, você vai perceber que em algum momento da parábola do filho pródigo se encontrou ressonância ali. Mas a parábola do semeador ela é extremamente importante porque ela abrange a todos nós. Em essência, Jesus é o semeador, mas como nós dissemos, nós semeamos o tempo todo. Então a gente precisa estar escolhendo bem a nossa semente, porque Jesus não precisa escolher. Jesus está num nível evolutivo tão superior que ele não tem como plantar nada errado. Não tem, né? Segundo, vou citar de novo Haroldo, numa das entrevistas, numa das palestras que ele deu, ele só tem 12 bilhões de anos, né? Tranquilo. Tem muita experiência ali, né? Eu vou falar isso na palestra. Não se preocupe com esse semeador. Eu preciso me preocupar com esse aqui. É verdade. Eu preciso ver bem o que eu estou semeando, quais são as minhas sementes e qual é o solo que eu estou oferecendo. Porque às vezes eu posso oferecer com um solo pedregoso. E Jesus vai dizer para a gente não dar as nossas pérolas aos porcos. Quer dizer, o porco que não sabe o que é a pérola, simbolicamente, é o solo pedregoso que não está em condições de receber a minha semente. Isso acontece muito quando a gente se depara assim, numa discussão com outra pessoa que não entende a doutrina, às vezes, né? Eu acho que esse exemplo cairia bem, né? Perfeito. O que você pode... Quer falar alguma coisa? Só para a gente pensar o seguinte, uma pessoa que não está em condições de entender reencarnação, você tentar ensinar a reencarnação para ela é forçar com a ciência. Tanto Kardec como Emmanuel, que são as minhas grandes referências doutrinárias, nos dizem o tempo todo para a gente não violentar a consciência. A pessoa não está madura, não vai conseguir entender, não violenta. É verdade. Então aí é o solo que tem que esperar a semente germinar no tempo do solo, não no tempo do semeador. Foi o que Jesus fez com a gente. 2000 anos se passaram e Jesus não está falando, gente, cadê minha semente? Ele está esperando florescer. Para fazer um resumo dessa parábola, alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? Para a gente finalizar a entrevista? Uma parábola extraordinária, pode ser aplicada a nós, pode ser aplicada a Jesus. Existe um semeador acima de Jesus, que é Deus, que semeia no universo. Jesus semeia na terra e nós estamos semeando também. Então, escolhemos bem, nós que somos imperfeitos e que temos um leque de opção e ainda pela imperfeição ainda podemos jogar semente errada, e acontece muito, que a gente escolha bem as nossas sementes, né? Escolha bem o solo, para que a gente possa direcionar bem as nossas ações e não perder tempo. Quando a gente nos depara assim, com uma pessoa que sabe, a gente vem entregar assim, infelizmente, há pouco tempo de estudo, assim, numa palestra, é impossível esgotar o tema, é impossível de esgotar esse estudo. É claro que quando a gente vem e volta na carne, a gente escolhe. Acaba sendo ateu, acaba sendo católico, acaba sendo protestante. E cada vez mais que a gente se debruça sobre um livro espírita, que a gente começa a entender como é que funciona na erraticidade, toda essa luz, essa grandeza que Jesus nos proporciona, cada vez mais eu fico admirado com essa doutrina, que é consoladora, que é abençoada, né? A pujança da revelação espírita. Quanto mais a gente se aprofunda, particularmente eu gosto muito de me aprofundar em Kardec.
gosto de Emmanuel também, mas hoje eu pendo mais para Kardec. Quando a gente percebe a pujança, a profundidade, quanto mais você estuda, mais você vai encontrando coisas que na leitura anterior você não viu, é apaixonante. É apaixonante, vale a pena buscar. É verdade, eu costumo dizer que a doutrina espírita ela é uma engrenagem perfeita. Que quando você começa lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, dali você já tira várias ramificações que quando você chegar lá no meio de um pensamento que você vai ter, você fala, mas como é que isso é possível? Aí você volta lá naquela pergunta e a resposta, e de repente você fala assim, nossa, é isso. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Ou então, nossa, novamente me deparo com aquele primeiro dente da engrenagem que me diz o que é Deus e o que representa. Então, realmente, esse é o caminho. Né? E parece uma resposta tão pequena, né? Tão olha pequena. lá, inteligência suprema, causa primeira, o primário de todas as coisas. Parece uma resposta tão curtinha, mas olha o desdobramento filosófico. Dá muitos Dá para você fazer palestras e mais palestras a respeito de uma pergunta. De uma pergunta só. O Livro dos Espíritos tem 1018 palestras para fazer. É verdade, viu? Olha, eu só tenho a agradecer então a entrevista com o André. E nós daqui a pouquinho vamos filmar a palestra dele sobre esse tema. E espero contar com a colaboração de todo mundo. O importante para nós aqui, para mim, para todo mundo que está incentivando esse trabalho, é a divulgação da doutrina espírita. Que eu acho, não importa assim, ele faz parte de um canal também que tem palestras online que são jogadas no YouTube, mas eu acredito que a fundamental, nosso maior objetivo maior é a divulgação, é chegar nos corações dos nossos irmãos, né? Tenhamos em mente que o importante aqui não é divulgar o nome do expositor. O nome da casa tem a sua importância dentro do movimento espírita de Barretos, mas acima do expositor da casa, nós temos que divulgar o conhecimento espírita. Eu também acredito nisso. Eu queria aproveitar que você colocou essa pequena colaboração, né? A fala da pessoa que é espírita, ela é totalmente diferente das demais, né? Sem comparação, assim, sem querer comparar, mas é uma fala explicativa, é uma fala de estudo, voltada para o estudo, voltada para a explicação, nada para impor, não, né? Essas coisas, né? Nós tentamos, né, conforme vamos entendendo o que Jesus ensinou, a gente vai praticando do jeito que ele fez. Jesus não formou discípulos, Jesus formou novos mestres. A ideia de Jesus era o quê? Quando eu me for, eles vão estar preparados para continuar o trabalho. O objetivo tem que ser esse. Os trabalhadores da última hora. Não gira ao redor de uma pessoa. Que essa pessoa aprenda a descentralizar. Vou formar alguns aqui, mas que vão ser novos mestres e vão esparramar o trabalho quando não puder mais. Obrigado, André, pela sua participação aqui. E logo mais a gente vai jogar o vídeo da palestra dele. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.